Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e agora vamos começar o nosso bate-papo hoje sobre depressão. Em 16 anos, o número de mortes relacionadas à doença cresceu 705% no Brasil, segundo dados do Sistema de Mortalidade do DataSUS. Estão incluídos na estatística casos de suicídio e outras mortes motivadas por problemas de saúde decorrentes de episódios depressivos. No dia 11 de agosto deste ano, o ator americano Robin Williams, de 63 anos, se matou. O motivo? Depressão somada à dependência química. Os dados mostram que em 1996 foram registradas 68 pessoas que morreram por causa da depressão no Brasil. E em 2012, o último dado disponível foram 467 pessoas. Para falar mais sobre este assunto, hoje estamos recebendo a psicóloga Andressa Guerreiro. Seja bem-vinda, Andressa, mais uma vez. Bom dia. Obrigada, bom dia. Obrigada, agradeço o convite. Bom, como eu comentei no início, realmente esses dados mostram cada vez mais que a depressão no Brasil está aumentando cada vez mais, só no Brasil não, no mundo inteiro. E o que a gente pode comentar a respeito desses dados que nos mostram realmente cada vez mais com o avanço da tecnologia, a vida corrida, do nosso dia a dia, cada vez mais pessoas são acometidas por essa doença. Por quê? Existe uma causa determinada? Falando assim de depressão, na verdade, a depressão ela já é bem antiga. Só que nos últimos anos ela já vem entrando mais em evidência, porque vem sido mais estudada e mais colocada mesmo exposta para as pessoas conhecerem. A causa devido a tanto índice de depressão é devido a essa modernidade toda, a muita informação, a tecnologia que às vezes as pessoas também não estão tão preparadas para receber tanta informação, tanta mudança, que acabam muitas das vezes também acontecendo, no caso, quadros depressivos, né? Então esse índice vem crescendo há muitos anos ao longo do tempo, só que realmente só agora que as pesquisas realmente foram fazendo essas estatísticas e constatando que eles vêm aumentando e, no caso, também acontecendo até fatalidades devido a pessoa não ter um acompanhamento, né, devido à depressão. Eu vou pedir a ajuda da nossa tela interativa para a gente entender na prática como funciona a depressão e qual a faixa etária mais acometida por esta doença. E os dados são impressionantes. Hoje a gente consegue perceber que a depressão já começa na infância, sim, até os 12 anos de idade. Bem, na infância, geralmente, como eu já comentei anteriormente, hoje em dia a criança ela tem um acesso imenso à informação, ela tem uma liberdade muito grande, até mais do que deveria. Hoje a criança ela tem acesso à internet, ela tem uma liberdade de expressão muito maior. Então que isso muitas vezes causa até uma crise na criança, até de identidade mesmo. É muita informação, é cobrança dos pais, é exigência de estudos, são cursos, é aperfeiçoamento. Então é muita exigência para essa criança moderna atual que acaba sendo muito para ela, que no caso é um ser humano ainda em fase de desenvolvimento, que ainda está em processo de transformação, recebendo tanta cobrança dos pais e da sociedade. Mostra também os adolescentes e jovens entre 14 e 25 anos, cresceu 21%. Exatamente, 21%. Os jovens, no caso adolescentes e jovens, que é uma fase bem delicada da vida do ser humano, porque é um processo de transformação muito grande, de mudanças, tanto hormonais como psicológicas também. Então inclusive nessa fase é onde se tem um índice mais forte, mais grave de depressão e também de suicídios, que com certeza as pesquisas comprovam isso de uma forma bem séria e bem severa, que tem que dar bem ênfase também à idade da adolescência para o jovem mesmo, para a vida adulta. Os adultos entre 30 e 45 anos, 10%. O que representa isso para os adultos, Andressa? Bem, nos adultos são geralmente mais questões amorosas, problemas financeiros e familiares, porque nessa idade da fase da vida do ser humano, com certeza ele já tem a parte dele já familiar, que
que exige aquela cobrança, tem mais também a participação do trabalho, as responsabilidades, então acaba geralmente, em alguns casos, entrando em algum tipo de depressão, recorrente também a essas transformações. Agora, o que me assustou muito é em relação à depressão nos idosos, que tem crescido de forma alarmante, na verdade. Por que isso está acontecendo? Quais são as causas ligadas a essa faixa etária, Andressa? Na fase dos idosos, já é uma fase mais complicada, porque o idoso em si, ele já entra numa fase da vida dele cheia de doenças até crônicas, doenças que muitas vezes eles não sabem lidar, problemas familiares, muitas vezes abandono, limitações que causam com ele certos tipos de depressão. Entre também, principalmente as limitações, porque o idoso já possui, né, ele certamente quer desenvolver alguma atividade, não pode, principalmente quando ele já tem uma vida em que se passou pelo sedentarismo, então ele vai ter que fazer uma nova adaptação de vida, ele vai ter que dar um novo significado na vida dele para que ele não se inclua também nesse índice de idosos que tem, no caso, a depressão. Então tem que ficar bem atento a isso, até a própria família. E nós estamos trazendo aqui no nosso gráfico demonstrativo a depressão pós-parto, que ela representa 20% de toda essa tabela aqui. Por que está crescendo também, Andressa? Hoje em dia o índice de gravidez também é muito grande. Quando se fala em depressão pós-parto, eu gosto de frisar 2 pontos. Tanto na adolescência, como a gente vê casos demais na adolescência, e na gravidez tardia. Na adolescência, por quê? Essa mãe muitas das vezes não está preparada para essa gestação. É um momento em que exige maturidade, é um processo, é transformação física, psicológica, então muitas das vezes é decorrente durante a gravidez e acaba aparecendo mais ainda em evidência após o parto. E na gravidez tardia, essa mulher, ela espera, ela aguarda, é uma ansiedade imensa, muito grande, de receber a criança, de passar por aquele outro processo, fora ainda que a idade já vai realmente pesando tanto na parte física da mulher. Então, com certeza, esses 2 pontos da vida da mulher, da gravidez, tanto na adolescência como uma gravidez tardia, são os que entram mais em evidência em relação à depressão. Andressa, nós vamos para o intervalo com uma pergunta de um telespectador. Ele é do bairro Raiz, o Michel Douglas. Michel, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, sempre contactando com a nossa produção. E ele diz assim: olá, Nádia, quais são os sintomas e como tratar a depressão infantil? Michel, nós vamos para o próximo bloco, já vou até colocar a nossa tela interativa aqui para a gente entender um pouco mais sobre esses sintomas e causas que estão ligadas a esses vários tipos de depressão. Não sai daí que a gente responde no próximo bloco, a gente já volta. Até lá!